Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje iremos dar sequência à nossa segunda videoaula do módulo Banco de Dados Avançados. O que são Cloud Databases? Bom, Cloud Databases é quando você leva todos os dados ao qual você tem armazenados de forma local para um prestador de serviço específico focado em disponibilizar serviços de armazenamento via internet, ou seja, na nuvem. Tá? É um serviço que empresas especializadas no assunto garantem a alta disponibilidade, suporte especializado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Oferece um custo relativamente baixo, porque antes você tinha que dispor de grande quantidade de recursos para licenças e também arquitetura, como servidores, capacidade de armazenamento e assim por diante. Hoje, esse custo ele é diluído em múltiplos clientes, caso esses servidores sejam distribuídos, compartilhados entre vários clientes, reduzindo assim os custos de manutenção. Tá? Por conta dessas máquinas compartilhadas, as empresas tendem a garantir criptografia e segurança dos dados, por mais que os dados de clientes diferentes sejam armazenados no mesmo servidor físico, eles garantem aí o sigilo entre contratos. E se isso não for cumprido, há multas bem altas em contrato com a empresa e o data center que está armazenando esses dados. Então, eles prezam muito pela segurança e sigilo dos dados. Bom, para a empresa não precisa de haver preocupação, porque um funcionário que antigamente era dedicado para cuidar de um ou de um conjunto de servidores, hoje você delega esse serviço para a empresa de cloud, que tem suporte 24 horas, 7 dias por semana, em múltiplos idiomas. Tá? Então, eles estão facilmente dando suporte aos clientes. Tá? As empresas de cloud garantem, 99% de chance desses servidores estarem em funcionamento. Tá? Então, eles instalam patches sem deixar o ambiente indisponível. Tá? Sempre permitindo que o ambiente esteja na última versão, com todos os patches de segurança instalados. Tá? Em contrapartida, eles cobram um valor fixo mensal ou um valor variável baseado no tamanho do disco ou até na capacidade e na quantidade de chamadas de APIs ou conexões que você teve com aquele banco de dados durante um mês. Agora sim, tá? O que são Cloud Databases? A gente viu até agora o que é o conceito de Cloud. Então, Cloud Database nada mais é do que você ter um serviço de banco de dados de armazenamento, seja ele estruturado, ou seja, um banco de dados relacional, ou um ambiente não estruturado, onde são aqueles bancos de dados NoSQL que nós vimos anteriormente. Tá? Ou seja, esses bancos de dados não são mais mantidos a infraestrutura pela empresa, e sim ela delega para uma empresa de cloud que vai controlar, garantir acesso, atualização, segurança dos bancos de dados e disponibilizá-los via serviços, ou DBaaS, ou Database as a Service, onde você tem uma API que você se conecta nesse ambiente de nuvem e envia e recebe informações que são solicitadas pelos seus aplicativos. Você não precisa de adquirir licença dos softwares que são disponibilizados por eles, você apenas os aluga. Tá? Isso se tornou uma situação muito melhor para as empresas finais, pois tira a responsabilidade de TI da empresa e troca o foco de TI, de arquitetura e de armazenamento de dados para empresas cloud. Tá? E o foco da empresa é de produzir o produto ou serviço ao qual ela foi concebida. Os 10 principais fornecedores de cloud computing hoje no mercado são a AWS, que é a Amazon Web Services, tem a Google Cloud, Microsoft Azure, a IBM Cloud ou Bluemix, eles têm os dois nomes recentemente, foram utilizados, MongoLab, tá? Que é a detentora do licenciamento da MongoDB, a HP, SoftLayer, Salesforce, Hackspace e o Oracle Cloud. Em relação ao armazenamento de dados, ficamos claros. O que nós podemos fazer com esses dados armazenados? Nós podemos minerar
e podemos fazer Data Science. Bom, o que vem a ser mineração de dados e Data Science? Né? O processo de descoberta de conhecimentos, seja por uma pessoa, uma equipe ou de forma automática por um algoritmo, utiliza a mineração de dados. Tá? Data Science é um nome dado para uma nova ciência em cima de dados, tá? Que aumenta com a capacidade de dados sendo gerados, sistemas sendo gerados e formas de algoritmos que você pode processar esses dados. No caso, o Data Scientist, ou o cientista de dados, é aquele profissional que vai fazer a consolidação, o pré-processamento dos dados, a análise e a disponibilização desses algoritmos através de alertas dentro de sistemas e aplicações para evitar fraudes, reduzir custos, definir rotinas de aquisição dos clientes e assim por diante. Um cientista de dados ele deve conhecer principalmente linguagens de programação como SQL, C, Java, Python, Scala, Lua, e até linguagens de sistemas operacionais, como por exemplo o DOS, né? E Unix, com shell scripts, Linux e assim por diante. Tem que conhecer modelos estatísticos para fazer estatística em cima, probabilidade estatística em cima de dados. Deve conhecer também a parte de algoritmos de inteligência artificial para poder fazer aprendizado de máquina, ou aprendizado de máquina profundo, ou deep learning, tá? Para permitir que o próprio algoritmo aprenda com os dados e sugira, através de análises preditivas, reações ou ações dos sistemas. Bom, vamos entrar em si o que é uma mineração de dados. Bom, a mineração de dados nada mais é uma forma de você explorar uma grande quantidade de dados com o objetivo de encontrar anomalias, detectar padrões ou correlações entre os dados. O objetivo da mineração de dados é dar suporte ao processo de tomada de decisão e trazer vantagens estratégicas para dentro de uma empresa. Com o uso da mineração de dados, é possível você aumentar receitas, também reduzir custos, melhorar o relacionamento com os seus clientes, reduzir riscos e outras possibilidades. Com o que nós vimos em relacionado a Big Data, que 90% hoje dos dados de uma empresa armazenadas são não estruturadas, devido a dados coletados de sensores, blogs, wikis, redes sociais. Com o aumento desses dados, o processo de descoberta de conhecimento ficou muito difícil. E hoje, para eliminar dados que não sejam úteis ou processar dados e tentar identificar através de uma análise preditiva, ou seja, se antever a uma ação, né, sugerindo possíveis análises, surgiu a partir da década de 90. Como que eu posso minerar esses dados? Tem algumas formas que são destacadas nos próximos slides que falam como são as técnicas utilizadas. Eu tenho dentro de mineração de dados utilizado a modelagem descritiva, ou seja, que apenas descreve o meu dado. Eu pego dados históricos, faço agrupamentos, como análise de cluster, eu faço técnicas de detecção de anomalias, eu faço regras de associação para detectar a relação entre registros, posso fazer análise de componentes principais, analisar a relação entre várias variáveis. Eu posso fazer uma análise de agrupamento. Quem compra X também compra Y, que também pode levar Z. Isso é muito comum em sites de e-commerce, que você vê lá quando você adquire um produto, que você joga para o seu carrinho de compra e ele te leva para uma outra análise, onde ele fala, ó, quem levou isso, tanto por cento de chance levou aquilo também. Então, permite que você faça possíveis vendas casadas, não poderia dizer esse nome, mas melhorar a sua capacidade de compra, levando produtos que outros clientes, de forma histórica, tendem a levar produtos similares. Temos também a modelagem prescritiva, onde prescreve, através de um conjunto de dados históricos, aquilo que pode ser identificado. Utiliza análise preditiva através de regras, com if, then e else, como nós conhecemos aí em linguagem de programação, ou utilizar
técnicas de campanhas de marketing, onde você tem alguns algoritmos que são propostos aí na literatura de marketing, como você aplicar em cima de um conjunto de dados para gerar campanhas de dados mais assertivas, como até a análise de cluster pode ser utilizada. Agrupamento de pessoas com as mesmas características que tendem a comprar ou adquirir serviços da empresa. Temos também a modelagem preditiva, que permite você fazer uma análise aprofundada sobre um determinado evento e permitir que você identifique possíveis falhas, anomalias, né, de forma antecipada. Por exemplo, uma empresa de crédito, qual é a probabilidade daquele indivíduo quitar um financiamento de forma muito rápida ou trazer um possível calote. Tá? Então, isso é estimado através de uma modelagem preditiva e baseado no perfil do cliente, eu posso fazer com que o valor que eu cobre de seguro seja mais alto ou mais baixo, dependendo da característica daquele meu cliente, como idade, situação civil, local que mora, outros relacionamentos que teve com a empresa, de outros empréstimos que foram adquiridos, seguros que foram contratados e assim por diante. Utiliza técnicas como modelos de regressão, que são modelos matemáticos utilizados aí em estatística para definir uma relação entre uma variável dependente e outras variáveis independentes. Pode ser utilizados redes neurais, utilizando aprendizado de máquina, utilizando um neurônio similar ao neurônio humano, porém são algoritmos de computação que são processados, árvores de decisão e máquinas de vetores. Trouxe um exemplo aí para vocês verem o que é uma análise de mineração utilizando um algoritmo chamado algoritmo a priori, que é um algoritmo dos mais simples aí na literatura de mineração de dados. Então, imaginamos aí um sistema de compras, onde tem um conjunto de transações. Tem ali no exemplo do lado esquerdo do seu slide 4 transações realizadas com os itens que foram comprados numa lista. Leite, pão, biscoito e suco na transação 1, leite e suco na transação 2, leite e ovos na transação 3, pão, biscoito e café na transação número 4. Se nós considerarmos um índice de suporte de 50%, ou seja, o que é esse 50%? Tudo aquilo, na minha primeira análise, resultar em 50% abaixo, eu descarto das minhas possíveis próximas análises. Tudo bem? Então, se eu for olhar de forma individual os itens comprados nas minhas 4 transações, eu tenho a minha primeira análise no topo aí do seu slide, tá? Onde eu tenho que leite tem uma aparição nos meus dados de 75%, ou seja, 3 em 4 compras a pessoa leva leite. O pão ele está presente em 50% dos casos, ou seja, 2 em 4 compras a pessoa leva pão, ou seja, a transação 1 e a transação 4 equivale aos 50%. O suco também tem um suporte de 50%. Em 2 de 4 compras, por exemplo, o suco está presente. Biscoito também, 50%, 2 de 4 está presente. Já ovos e café está apenas em uma única ocorrência das 4 existentes, ou seja, 25%. Então, como ela ficou abaixo dos 50%, eu descarto numa segunda análise. Tudo bem? Então, na segunda análise, eu começo a relacionar os produtos que ficaram acima do meu suporte de 50% entre eles. Qual é a relação que há entre eles? Ou seja, quem leva leite e pão, acontecem 25% das minhas compras, das minhas transações. Quem leva leite e também leva suco, tem 50% de chance de ocorrer. Pão e suco tem 25% de chance de ocorrer. Leite e biscoito, também 25%. Pão e biscoito, 50% de chance de ocorrer. E suco e biscoito são 25% de chance de ocorrer. Se eu descartar aquilo que ficar também abaixo de 50%, a minha análise pode concluir que quem leva leite, leva suco em metade dos casos, 50%. E quem leva pão, também leva biscoito em 50% dos casos. Isso é muito utilizado em varejo, principalmente aí quando tem esses sistemas de recompensas que temos aí, por exemplo, no Brasil, grandes redes de supermercado como, por exemplo, Carrefour, Extra, Walmart e assim por diante, onde eles têm um aplicativo que te dá vantagens se você comprar cada vez mais e eles coletam
todos esses dados que vocês estão adquirindo, itens que vocês estão adquirindo nas suas compras, e ele começa a sugerir produtos em cima do seu histórico de consumo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível durante a semana nos fóruns de dúvidas no Moodle. E caso vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa para adicionar, nós teremos também uma aula de interatividade no sábado e nós estaremos lá para conversar um pouquinho sobre os sistemas que foram dispostos nestes slides. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixo também as referências utilizadas na construção deste material. Como, por exemplo, o livro do Carlos Barbieri, Business Intelligence, Modelagem e Tecnologia, e o livro do Hurwitz, Big Data for Dummies. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, sabem onde podem me procurar. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já!